No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Eu já começo falando, pedindo perdão por ontem, né? Que não deu pra gente mandar o vídeo, porque infelizmente o YouTube não estava carregando. Eu acho que deu algum problema no próprio site do YouTube, não sei, não carregou. Mas hoje cedinho eu enviei. Creio que vocês já leram, se não leram, depois vocês procurem ver. Cedinho eu mandei o vídeo da leitura de ontem. E vamos para a leitura de hoje, né? Que é 1 Reis, capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 10. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira, de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos, as riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Assim mesmo, 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais um rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro,
e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim e bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sua sabedoria, que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão. E as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tirava para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Aqui está hesita. Suscita, excita, né? Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom.
porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que ele deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Contra quem ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruá. Também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa, porque levantou a mão contra o rei Salomão, tinha edificado a Milo, e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o Silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti a 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme.
como edifiquei a Davi e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos sucessos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Por hoje são esses 2 capítulos, né? A gente vê aqui que, infelizmente, Salomão se desviou, né? A Bíblia não relata se ele voltou para os caminhos do Senhor, né? Mas nem tudo está escrito aqui, até porque ficaria muito extenso a Bíblia, né? Então, há livros históricos da época, como fala aqui, que todos os detalhes, toda a história do rei Salomão estão nesses livros. Então, que Deus possa abençoar a cada um, que nós possamos permanecer firmes, né? Nos caminhos do Senhor. O Senhor não se agrada quando nos desviamos, quando trocamos o lugar dele por qualquer outra coisa ou distração, né? Como fez Salomão, adorou outros deuses. Então, que nós possamos sermos fiéis, guardando os mandamentos do Senhor, e assim a bênção do Senhor estará sobre nós por todo o tempo. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Obrigado pela sua proteção. Senhor, abençoa cada um, meu Deus, que está ouvindo, aqueles que ainda irão ouvir. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos envolver, Senhor, durante todo esse vídeo e possa, Senhor, nos dar um entendimento. Que nós possamos guardar no nosso coração, meu Deus, os Teus ensinamentos. Que nós possamos andar na Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos seguir, meu Deus, os Teus mandamentos com fidelidade. Meu Deus querido e amado, nos ajuda na nossa caminhada, papai. Fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.